Olá pessoal, vamos para mais uma pílula do conhecimento pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, também postando pelo TikTok. E algumas pessoas me pediram para falar sobre o princípio da legalidade e a função deste princípio no direito penal. O princípio da legalidade está na Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que não poderá haver crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal, entendendo-se que a expressão cominação é o mesmo que previsão legal da pena. Ele, além da Constituição Federal, é repetido no artigo 1º, o artigo inaugural do Código Penal, exatamente com a mesma redação: não há crime sem lei anterior que o defina, e também não há pena sem prévia cominação legal, uma expressão extremamente profunda. E o princípio da legalidade é uma conquista dos Estados democráticos modernos, ou seja, toda punição provém do Estado, superadas as fases da vingança, que nós falamos no vídeo anterior, e além da punição vir do Estado, ela deve vir da lei estrita, da lei certa, da lei escrita, da lei sem qualquer tipo de dúvida interpretativa. E é um princípio do direito penal que as leis devem ser claras e precisas, sem qualquer tipo de ambiguidade. O princípio da legalidade ele tem uma função limitadora, pois ele limita o poder do Estado. O poder do Estado, se não for limitado em razão do princípio da legalidade, ele se torna uma tirania, e a tirania é a degeneração da democracia. Além da função limitadora, ele também tem uma função muito importante, que é a função garantidora, ou seja, o direito penal garante a liberdade do indivíduo perante o arbítrio estatal, perante o arbítrio do governante. Logo, o princípio da legalidade, que prevê a lei penal escrita como garantia de liberdade, é uma grande conquista dos estados democráticos de direitos modernos, inclusive do Estado Democrático Brasileiro. Logo, a lei penal, além de escrita pelo artigo 2º do Código Penal, ela pode ter um caráter retroativo, ou seja, pode ser aplicada para fatos passados, quando editada, desde que seja uma lei penal mais favorável. O artigo 2º do Código Penal também é bastante claro nesse sentido. Ou seja, a lei penal não terá efeitos retroativos, ela não será aplicada para o passado, exceto para benefício do réu. Essa questão de aplicação da lei penal para o passado com efeitos retroativos garante que o Estado não venha a punir ninguém criando uma lei posterior ao fato como forma de vingança. Ou seja, se ao tempo de uma conduta, que posteriormente pode até ser classificada como criminosa, mas se ao tempo de uma conduta não existe uma lei penal específica para aquela determinada conduta, ela será denominada tecnicamente de indiferente penal, ou seja, o direito penal não se preocupa com ela. E a partir do momento que uma lei penal é revogada e ela perde os seus efeitos, a revogação, esta sim, tem caráter retroativo. Ou seja, se alguém estava sendo processado por determinado crime que não mais é definido em lei em razão de uma revogação, esse processo é arquivado. Se alguém estava sendo investigado, a investigação é arquivada. E se alguém estava eventualmente até mesmo condenado por um determinado crime que deixa de prevalecer em razão de uma revogação de uma lei penal, essa condenação perde completamente os seus efeitos, não mais prevalecendo. No Código Penal tivemos uma importante modificação em 2005, que revogou o artigo 240, que previa como figura criminosa o antigo crime de adultério. Hoje continua sendo ilícito, mas é uma ilicitude de natureza civil na área de família. Mas como crime, não mais prevalece o artigo 240, pois foi revogado. A revogação tem efeitos retroativos, beneficiando todo aquele que tenha praticado o crime antes da revogação e que ainda tenha efeitos penais, processo, investigação e julgamento. Porém, a lei penal mais severa, quando editada, esta não pode ter caráter retroativo para se evitar uma punição, uma eventual vingança estatal, criando leis pré-determinadas, leis definidas, leis direcionadas para determinados casos. Lembrando-se que a lei deve ser sempre impessoal. Ela não deve levar em consideração um caso específico, mas uma necessidade social. Tá aí, pessoal, alguns detalhes sobre o princípio da legalidade e hipóteses em que a lei penal pode retroagir. Deixe o seu comentário, fale o que você achou desse vídeo, peça, dê sugestões e nos vemos no próximo. Grande abraço.